Olá, pessoal, tudo bom? Eu vou começar hoje a gravar uns vídeos sobre a matéria de estatística para vocês poderem estudar para o Enem, porque essa matéria cai pra caramba em qualquer prova, não só do Enem, qualquer concurso público que vocês forem fazer, qualquer esse processo seletivo de fábrica, qualquer coisa cai estatística, né? E aí a gente vai tentar ver estatística de uma forma um pouquinho mais bonitinha, mais chique, né? Então a gente vai usar todos os nomes que ela merece. A aula de hoje ela é só a introdução, então a gente vai até tabelas de frequência. Na próxima aula, a gente já vai ver medidas de centralidade, certo? Na outra, medidas de dispersão e depois essas medidas quando elas estão agrupadas, né? E aí, vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, vocês já devem ter ouvido falar em média aritmética, mediana e moda, né? Vocês já devem ter ouvido falar. É tranquilo de fazer pra caramba, então é uma questão nas provas que vocês forem fazer, ou no lugar que você for trabalhar e tudo mais, que você não pode errar, é uma questão legal, ela não é difícil. E aí por isso que eu resolvi fazer esses vídeos, porque eu acho legal vocês terem depois, é útil, né? Então primeiro vamos falar desses dois caras aqui da estatística, né? O que, que é a população e o que, que é a amostra. A gente fez na última aula, né? A gente deu uma olhadinha assim no site do IBGE, nessas coisas, né? E aí o que, que a gente viu lá? Que, por exemplo, às vezes eu quero fazer uma pesquisa, porque estatística ela é uma pesquisa para tentar prever alguma coisa, né? Por isso que ela não é dita matemática pura, porque ela envolve muita variável que não é certa, né? Então é uma projeção que a gente faz. E aí, às vezes eu quero fazer uma pesquisa que eu não consigo, vamos supor. Eu quero fazer uma pesquisa com todas as meninas de escola pública do estado do Rio de Janeiro. Aí eu nem sei quanto que é isso, é muita gente. Vamos supor que só aqui em Resende a gente tenha umas 10 mil meninas. E aí eu não vou conseguir fazer uma pesquisa com todas essas 10 mil meninas. Aí o que a gente faz? A gente faz a pesquisa com uma amostra. A gente pega uma certa quantidade, 200, 100, 200 meninas mais ou menos, uma quantidade confiável, né? Tenta distribuir essas pessoas que a gente vai fazer pesquisa pelas escolas, para não ter uma influência, né? Eu fazer uma pesquisa só com alunos do Pedro Braille ou só com alunos do João Maia é diferente. Então, eu teria que fazer uma pesquisa com alunos de várias escolas. Então, a amostra, quando eu pego uma parte da minha população para fazer uma pesquisa e ter uma ideia mais ou menos do que essa população toda pensa sobre aquilo, tá certo? Vamos continuar. E aí vem um estudo que a gente normalmente acha que já sabe tudo, né? Mas eu queria comentar algumas coisas. Que é quando eu tenho gráficos, né? E gráfico, ele não tá só no Enem, tá na tua vida. Você precisa saber ler gráfico, né? Ele tá em qualquer lugar que você andar. Tem no jornal, ele aparece às vezes na conta de luz, né? Então você tem que conseguir interpretar gráfico. Primeira coisa é que normalmente os gráficos estão associando duas grandezas. Uma grandeza é como se fosse, essas grandezas são apresentadas como se fosse o eixo X e o eixo Y, né? Uma delas é representada reta em cima e a outra deitada. Então, esse aqui que ele está fazendo, se você reparar, ele está fazendo uma comparação entre tempo e quantidade. A quantidade está aumentando nesse sentido, ó, porque a quantidade é a grandeza que está nesse eixo aqui. E o tempo é a grandeza que está nesse eixo deitado aqui. Então, quando eu digo que eu tenho 190.755 aqui, milhões, 190 milhões, em 2010 eu estou fazendo uma projeção. Quando eu digo aqui, ó, se eu perguntar quantas pessoas tinham no país em 1960, você vai vir aqui no 1960 e vai verificar. Ah, tinha 70 milhões. Então, o gráfico ele te ajuda a relacionar, no mínimo, duas variáveis, certo? E aí eu tenho diferentes tipos de gráfico. Esse aqui já é outro tipo, que é um tipo bem legal, né? Que é o gráfico por setor. E aí, como é que funciona isso? A gente usa os ângulos dessa circunferência para dizer se uma coisa é muito ou pouco. Né? Então, por exemplo, aqui ele diz o seguinte: ó, população residente por situação domiciliar e cor ou raça. Então, aqui ele está separando pelas cores, tá vendo? De quem se declara e quem não se declara. Quantas pessoas se declaram branca, quantas pessoas se declaram indígenas, que esse pouquinho aqui, ó.
Então, aqui, esse gráfico aqui, se você observar, você vai olhando para ele, ele é um gráfico bem visual, você vai ver que muito mais pessoas se declaram pardas e brancas do que as outras cores, né? Então, ele é um gráfico visualmente mais fácil, assim, né? Eu acho que ele é um gráfico fácil de ver, que tem poucas pessoas que se declararam indígenas e assim por diante, certo? Como que é feito esse cálculo? Aí é só para a gente pensar, né? Eu tenho uma circunferência aí, opa, e essa circunferência ela corresponde a um ângulo de 360 graus no total. Então, eu tenho 360 graus da circunferência e eu tenho 100% da minha pesquisa, né? Se 100% da minha pesquisa escolherem uma coisa só, eu vou pintar essa minha circunferência com uma cor só. Vamos supor que 50% respondeu sim, para uma pesquisa qualquer que seja, né? 50% é a metade de 100. Então, eu vou dividir essa minha circunferência ao meio. Metade dela corresponde ao sim e a outra metade corresponde ao resto. Vamos pôr 25% não e 25% talvez, certo? E aí, como é 25%, vou dividir metadezinha aqui, beleza? Então, esse desenho aqui, ele é dado numa relação entre a porcentagem e o grau que eu tenho aqui gerado. Então, por exemplo, 360 graus é a volta completa. Se eu tenho um dado que é 50%, ele é metade, eu poderia fazer uma regra de 3. 100% está para 360, assim como 50 está para x. Esse é o mais fácil, como ele é metade, esse meu x aqui vai dar 180 graus. Então, se eu quiser representar 50%, é só eu vou montar aqui uma parte que tem 180 graus. E isso vale para qualquer porcentagem que eu for montar. É uma relação entre o ângulo e a porcentagem. Tranquilo? E aí a gente começa agora. O gráfico eu só queria conversar com vocês sobre, né? Que eu acho importante, mas quando fizer exercício também dá para falar melhor. A distribuição de frequência. Isso é muito legal, saber montar esse gráfico, saber ler ele, entender o que ele está querendo dizer. Né? Esse gráfico aí, ele é mais simples e é um pouquinho menor, porque ele é só o começo, tá? E aqui já introduz a gente em algumas linguagens da estatística, né? Então, o gráfico de distribuição de frequência, né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Fala assim, ao pesquisar o preço de determinado produto em 20 lojas, né? De 20 lojas diferentes, eles observaram os seguintes valores dessas lojas, né? Então, esses foram os valores dados para um certo produto. E aí, a gente quer montar isso em forma de tabela, porque tabela é uma coisa linda, uma das coisas maravilhosas que a gente inventou, que é muito mais fácil de ler do que olhar esses. Olhando isso aqui, isso não quer dizer nada, né? Fica muito difícil para a gente interpretar. Quando a gente escreve em forma de tabela, a gente consegue analisar melhor os dados, né? Faz mais sentido. Então, primeiro vamos às nomenclaturas aqui. Aqui está escrito preço e está escrito XI. XI é a minha variável, é quem eu quero ver quantas vezes repete. Então, o cara principal aqui, o grande ator, é o preço, certo? Ele que é o principal. Então, a gente separou toda a tabela a partir do preço. Então, o menor preço é 30, colocou todos os preços até o maior preço. Beleza? Porque ele é o principal. Depois a gente vai lá e vai contando. Ah, 30 reais. Quantas lojas tinham esse valor de 30 reais? Ah, uma, duas. Aí eu vou escrevo 2 aqui. Quantas lojas tinham o valor de 31 reais? Ah, uma, duas, três, quatro, cinco. Certo? Eu vou escrevo 5 aqui na tabela. Beleza? Então, tudo que eu conto aqui, a quantidade, é a minha frequência absoluta. A frequência absoluta é a frequência com que uma coisa acontece. Então, se eu for contar lá as variáveis, isso vai ser a minha frequência absoluta. Tranquilo, gente? Para ficar bonitinho. E aí vem a frequência relativa, né? Então, a frequência absoluta aqui é a quantidade de elementos. Tranquilo? A frequência relativa, o nome relativo, ele remete o quê? À relação, né? A relação. E o relativo significa, olha, eu tenho uma quantidade de elementos e eu quero saber, em relação ao todo, o que isso corresponde. Quantos por cento disso corresponde? E não sei se vocês vão lembrar,
se isso vai fazer alguma coisa aí na cabeça de vocês. Mas é como se a frequência relativa fosse a probabilidade, né? Eu tenho um todo, o total de preços, eu tenho 20 preços ao total, né? E aí eu quero saber qual é a chance de eu comprar esse produto aí numa loja que cobra R$ 31. Ah, a chance é de 25%. Por quê? Eu tenho 5 lojas que vendem a esse preço, certo? Eu não sei se falar de probabilidade ajuda. Então, vou parar de falar de probabilidade. O que é a frequência relativa? É a relação entre a quantidade que repete daquele cara e o total do meu problema. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a frequência absoluta aqui, é a quantidade de elementos que eu tenho de cada um. Esse 20 é o total, ele somou 2 mais 5 mais 6 mais 6 mais 1. E aí, como é que eu calculo a frequência relativa? Eu vou fazer a frequência absoluta dividido pelo total. Vou chamar esse total aqui de somatório da frequência absoluta, certo? Então, se eu quiser saber quantos custam R$ 30, em quantas lojas custa R$ 30, eu vou colocar 2 sobre 20. E dividir 2 dividido por 20, isso aqui vai dar 0,1. E aí eu pego esse cara aqui, multiplico por 100 e vejo a porcentagem. Isso corresponde a 10%, certo? Então, a frequência relativa, aqui ela está representada em porcentagem, mas ela pode ser representada como 0,1 ou como 10%. Os dois sentidos, os dois aí estão certos, beleza? E aí facilita para você olhar, né? Que aí você consegue ver assim, pô, a maioria das lojas vendem por R$ 32 e R$ 33 aqui, ó. A maioria das lojas vende nesse valor. E aí você consegue entender o teu universo ali, que as pessoas, o quanto que as pessoas estão cobrando e etc. Tranquilo, gente? Deu para entender como é que eu monto essa tabela de frequência? Tem mais uma tabelinha aqui que eu queria montar com vocês. É o seguinte, quando eu tenho que montar uma tabela de frequência, aqui, ó, eu fui por valor, tá vendo? Foi por valor de 30, 31, 32, 33, 34. A gente montou para cada valor. Mas tem alguns problemas que eu não consigo fazer assim. Eu tenho que montar a tabela de outro jeito. Agora a gente vai falar da tabela de frequência por um intervalo, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar só o enunciado aqui, porque a gente vai usar o mesmo problema, só a variável aqui, para a gente usar no problema aqui. Agora, eu vou montar com vocês a tabela de um jeito um pouquinho diferente. Vamos supor que eu não quisesse saber qual que é o preço real que aquilo é vendido, mas sim em que intervalo de valor aquilo é vendido. Então, por exemplo, eu quero saber o preço no intervalo de R$ 2. R$ 2. Então, a cada R$ 2, eu vou agrupar as minhas lojas com intervalo de R$ 2 de uma para outra. Então, olha só que interessante como é que o negócio muda um pouquinho. E isso é muito usado. Muito, 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 porque é muito mais fácil. Pensa, tipo assim, se eu estiver fazendo uma pesquisa com preço de desodorante, por exemplo. Preço de desodorante é uma parada que é assim, R$ 12,99, R$ 13,50, R$ 12,80. Então é um número muito quebrado. Se eu for montar uma tabela para cada valor, eu vou ter uma tabela imensa, eu não vou conseguir ter valor nenhum. Então o que a gente faz? A gente agrupa. Por exemplo, aqui, ó, o menor valor que eu tenho aqui é 30. Então eu vou começar com esse valor de 30, certo? E aí, esse valor está incluído no meu intervalo. E eu quero de 2 aqui, é um intervalo de R$ 2. Então, o menor é 30, 30 mais 2 é para R$ 32. Então, nesse meu intervalo aqui, vai entrar todo mundo que tem um valor de 30 até R$ 31,99. Então, quem que entra aqui nesse intervalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entram 7 valores. O meu próximo intervalo, eu vou começar no 32. Tá vendo por que o 32 não pode estar aqui? Porque ele vai estar aqui embaixo. E eu vou somar 32 mais 2, 33, 34. Então, todo mundo até R$ 33,99. O próximo não entra. Então, seria todo mundo até aqui, né? Concordam? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nesse intervalo. E aí ainda tem um cara aqui que ficou faltando, 34. Então, quem que está no intervalo de 34 até R$ 36? Eu tenho esse elemento aqui. Eu tenho 1. Então, essa é uma outra forma de agrupar. E essa outra forma de agrupar é a que é normalmente mais utilizada. Eu tenho aqui o total, tem que dar a mesma coisa, tem que dar 20, ó, igual deu no outro, porque são os mesmos valores. Então, esse tipo de frequência é o que a gente mais vê, porque eu tenho um intervalo de valor que respeita aquilo que eu quero. Eu não agrupo por cara, é pelo intervalo. E aí eu vou fazer a frequência relativa igual a gente fez a outra lá. A frequência relativa desse cara aqui é 7 dividido por 20. Desse aqui é 12 dividido por 20. Esse aqui é 1 dividido por 20, certo? E aí eu vou colocar a porcentagem aqui. Tranquilo? Vou deixar para vocês terminarem isso aí. Espero que eu tenha ajudado até essa parte aí de frequência. A nossa próxima aula vai ser de medidas de centralidade, que é depois do recesso, tá certo? Um beijo!